boa noite, amigos do canal, e estamos mais uma vez aqui para podermos terminar o nosso vídeo falando sobre a crise de 29. Nós já falamos sobre por que ela começou, onde ela começou, o que ela afetou e mais um monte de coisa. Então agora a gente está aqui para poder concluir essa período da história, ok? Então, como a gente falou no vídeo passado, a crise de 29 é uma crise de superprodução. Mas o que causou essa crise de superprodução foi o boom da oferta de créditos, tá? Feita pelo governo americano. O que seria esse boom de oferta de crédito? Quem fez essas ofertas de crédito foi o Federal Reserve System. Olha! Durante os anos 1920. E o que acontece? Os anos 1920 foi um período de investimento, vamos colocar assim, ruinosamente equivocado, tá? Devido à grande prosperidade financeira, as pessoas não prestaram atenção onde estavam investindo o seu dinheiro, as suas economias e tudo mais lá, tá? E havia muita crédito bancário livre no mercado, então tinha muito dinheiro, as pessoas foram pegando aqueles créditos e tudo mais ali. Então a crise chegou quando os consumidores vêm restabelecer, vêm enxergar o momento que acabou a oferta de crédito, tá? A economia precisa se ajustar aos desperdícios e os equivocados, vamos colocar, investimentos. Foi um momento que, vamos colocar assim, a economia veio cobrar o que ela ofereceu. Pague meu aluguel! E as pessoas tinham investido mal o seu dinheiro. Isso que aconteceu. E então a crise foi meio que uma maneira da economia se restabelecer nos trilhos. A quebra da Bolsa de Nova York, no dia 24 de outubro de 1929, iniciou-se um ciclo de derrotas, vamos colocar assim. Por quê? Porque as fábricas, como não tinha ninguém para vender, elas vão diminuir seu quadro de funcionários. Então, elas vão demitir funcionários. E até mesmo os que ficarem empregados vão ter uma redução de salário, o que vai diminuir muito o poder de compra do cidadão norte-americano num período lá. Então, você compra menos, as fábricas, as outras indústrias vendem menos, o produtor rural também vende menos, então ele é obrigado também a demitir funcionários, a investir menos e tudo mais. Então virou uma bola de neve que se foi aumentando, se espalhando pelo mundo inteiro, tá, ok? E como diminuiu o poder de compra e o poder do capital lá do cidadão americano, muitos deles pegaram crédito emprestado com os bancos, e os bancos que emprestaram dinheiro, como não tinham como receber, também faliram. O negócio foi feio, por não serem pagos, tá? Então diminuíram também a oferta de crédito. Tá vendo como é que as coisas vão se encadeando, vão se retroalimentando? E então muitos empresários também vão fechar suas portas, que vai agravar essa crise ainda mais. As pessoas não têm trabalho, elas vão comprar o quê? Então a economia não desaqueceu, a economia que meio que congelou. De 1929 foram países capitalistas com a economia bem desenvolvida já, como é o caso dos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Itália, o Reino Unido, tá? E alguns desses países, por causa dessa crise financeira gerada pela crise de 1929, vai possibilitar, vai fomentar a ascensão de regimes totalitários, que nós já falamos anteriormente, como o fascismo e o nazismo, tá? Ein Sowjetzeichen soll vor sich hertragen und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen! O camisinere! O combattenti! È necessario che la nazione sia fortissima dal punto di vista militare.
A economia da América Latina também foi muito afetada por causa da crise. Porque a economia desses países era agroexportadora, e com a redução da implementação das indústrias nos Estados Unidos, a exportação de matéria-prima que esses países forneciam para esses países industriais diminuiu bastante. Então a economia também desses países na América Latina sofreu um impacto muito grande, tá? E ao longo dos anos da década de 30, essas nações puderam assistir um incremento em suas indústrias, porque não tinham de quem comprar, as indústrias estavam quebradas lá fora, eles vão importar de quem? Então eles passaram a ter um certo investimento nas próprias indústrias internas dos seus países, como é o próprio caso do Brasil. Em 1929 atingiu em cheio o Brasil, um soco direto no meio da testa. Primeiro punhete, aqui estou eu. Por quê? O Brasil também era uma economia agroexportadora e praticamente dependente de um único produto, que era o café, onde o governo investia bastante ali. Então o que vai acontecer? E o principal importador do café brasileiro era os Estados Unidos, como a gente falou, tem tudo a ver. O café, aquele ritmo alucinante, a necessidade da energia, de ficar acordado, aquela coisa toda. Então combinou tudo com um país industrializado e efervescente na época da industrialização ali e tudo mais, tá? E fora que o país nessa época tinha feito boas colheitas, então os armazéns estavam lotados de café para vender e tudo mais ali. E houve a quebra da Bolsa de Nova York, a crise lá nos Estados Unidos, então ele parou de importar o produto brasileiro. O que vai acontecer? E além disso tudo, o café não é um produto de primeira necessidade. As pessoas, assim, entre aspas, conseguem viver sem café. Apesar de algumas pessoas falarem que não, eu não vivo sem café. Mas você prefere comer arroz e feijão ou você prefere tomar café? É claro. Também tô cagado de fome. Então vai haver uma super desvalorização do café, tá ok? Para você ter uma ideia da dimensão do problema econômico, a saca de café era cotada em 200 mil réis, que era a moeda do Brasil naquela época lá, em janeiro de 1929, tá? E um ano depois, vamos colocar assim, lá em janeiro de 1930, a saca era de 21 mil réis. Caiu muito o preço. Com essa queda do preço do café a praticamente 10% do seu preço há um ano atrás, a economia do Brasil se viu muito abalada, tá, ok? E, sobretudo as pessoas que sempre estiveram no poder no Brasil, que eram as oligarquias rurais. A gente está vivendo um período nessa época aí das oligarquias no poder, ok? Então isso vai enfraquecer essa oligarquia, principalmente dos cafeicultores paulistas, tá? Que dominavam o cenário político. Então isso vai abrir caminho para a chegada da modificação da política no Brasil, tá? E a chegada do Getúlio Vargas ao poder na Revolução de 1930, que na realidade não é uma revolução, na realidade é um golpe militar, beleza? E a gente vai ver uma modernização do Brasil também, como estava acontecendo em toda a América Latina, por causa da necessidade de ter produtos industrializados, mas os países que despontavam na industrialização estavam quebrados, então eles tiveram que desenvolver sua própria indústria nacional, que foi bom para o país também. É o país do futuro. O Brasil é o país do futuro. Agora, em todo e qualquer O presidente americano no período era Herbert Hoover, ok? Ele era, segundo pessoas da época lá, um homem bem intencionado, tá? Que tinha instintos apurados, havia sido um bem-sucedido engenheiro de Minas antes de se envolver com a política e o setor público. E era muito intelectualmente capacitado, era uma pessoa muito inteligente e acreditava que praticamente tudo podia ser manipulado e controlado. Ele é engenheiro, né? Então pronto, tá? E sua filosofia foi trazida à tona durante o crash da Bolsa de Nova York em 1929, tá? Como é que era mais ou menos o pensamento do Herbert Hoover? Um presidente, vamos colocar assim, patronal, tá, ok? Ele não era a favor do livre mercado, tá?
Ele era até a certo ponto contrário, mas por um motivo simples, que ele era contrário a esse livre mercado. Para ele, ele dizia que a livre concorrência desregulada ia fazer o quê? As empresas reduzir seu preço. Então eles iam ganhar pouco. Olha só que beleza. Ele não está pensando no povo, ele está pensando nas empresas ganhar. Lembra alguém aí, né? Reduzindo os preços, o salário também ia baixar bastante, tá? E tendo ele mesmo sido um homem da iniciativa privada, ele via na queda do preço algo imensamente ruim, tá? E ele acreditava então que preços menores levariam a salários menores, tá? Então, em novembro lá de 1929, pouco depois da quebra da bolsa, ele fez uma reunião lá com os presidentes das principais indústrias americanas, tá? O Henry Ford, da Ford Motor Company, o Alfred Sloan, da GM, Pierre Dupont, da Dupont Chemicals, e que lideraram um grupo que encontrou lá com o Hoover lá, tá? Então o presidente lá impôs para eles algumas diretivas. Saúde! Primeiro, apesar da economia fraca e abalada pela queda da bolsa e pelo fim da atividade especulativa, salários não deveriam, em hipótese alguma, serem baixados, serem reduzidos. Segundo, as demissões deveriam ser evitadas ao máximo, se a empresa realmente tivesse que reduzir a mão de obra, que o fizesse por meio da redução da carga horária, e não da dispensa do funcionário, tá ok? Ou seja, também, 2 trabalhadores deveriam cada um reduzir apenas a meio expediente, dia sim, dia não, mas nunca eles serem demitidos. Que bom! Dessas 2 diretivas que o presidente Hoover pediu aos empresários lá das grandes empresas americanas, ele se comprometeu com esses empresários a convencer os trabalhadores a não fazerem greve. Eles deveriam manter essa promessa ali, ok? E o que vai acontecer? Ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu convencer os sindicatos a não fazerem greves, não exigirem pagamentos adicionais e nem benefícios, ok? Cumpriu a sua promessa lá, certinho, tá? E o que vai acontecer? Com efeito, então, o Henry Ford chegou até a aumentar o salário de alguns empregados em gesto de solidariedade lá com o presidente lá e os seus funcionários, tá ok? Tudo indicava que o presidente havia conseguido contornar a solução. Você é maluco, é? Ou você é idiota? Só que ela não funcionou. Funcionou simplesmente porque não havia mais oferta de créditos. E as pessoas não tinham como pagar suas dívidas. Os bancos também não recebiam, então começaram a falir, não tinham quem emprestar dinheiro para essa população. E as pessoas que tinham ações, elas estão desvalorizadas, então não dava para vender e você recebeu o mesmo montante que você tinha pago. Então o que aconteceu? As pessoas não tinham dinheiro para circular, não tinham como pagar suas dívidas, não conseguiam quitar suas dívidas. Então começaram a dar calote nos bancos, os bancos então começaram a restringir os empréstimos, a pedir quitação dos empréstimos pendentes. As pessoas então se assustaram com essa situação. Quem tinha poupança começou a tirar o dinheiro dos bancos. Então aí que os bancos não acabaram com tudo mesmo, não teve outro jeito, tá? Como os bancos precisam dessas reservas fracionárias, isso gerou uma série de falências bancárias. E essas falências bancárias geraram uma forte contração na oferta monetária, consequentemente uma recessão, ok? Então a quebra da Bolsa de Nova York vai lançar a economia mundial em uma depressão de 15 anos, tá, ok? Por isso que a crise de 1929 também é chamada de a Grande Depressão, tá, ok? Vai ficar num período... O que é uma depressão? Depressão é um buraco, a economia vai ficar num buraco. Tô com depressão, hein? Com cada vez mais aprofundamento da crise, as empresas começaram a forçar a barra, pedindo que o Hoover permitisse a redução dos salários e da demissão de funcionários, tá? Mas o Hoover recusou aquilo ali, tá? Estava com medo dos sindicatos. E então o que vai acontecer? No final de 1931 a economia americana já estava em frangalhos. Então as indústrias vão romper o acordo com o Hoover, vão começar a demitir e reduzir os salários. E o que vai acontecer? Só que já não tinha jeito mais. As empresas já não conseguiam mais se recuperar
e várias abriram falências. Então o Hoover tentou contrabalancear a situação aumentando os gastos governamentais com obras públicas, com obras estatais e tudo mais lá. Como, por exemplo, a empresa que leva o seu nome, a represa Hoover, tá? E praticamente aumentou os gastos do governo em obras quase 50%. O americano não realizou nenhuma intervenção governamental na economia de 1929 até 1932, nenhuma. Só a partir de 1932 é que o Hoover fez essas obras governamentais, tá, ok? Mas aí já era tarde demais. Então o que vai acontecer? Então houve eleições presidenciais e o pessoal já não aguentava mais falar do Hoover, tá? E as pessoas que perderam sua casa por não poder quitá-las financeiramente foram morar em parques, favelas mesmo, barracos de madeira. Então eles chamavam aquilo lá de favelas Hoover e tudo mais. Quando você dormia na praça coberto por um jornal, aquele jornal era o cobertor Hoover. Então houve uma série, assim, entre aspas, de brincadeiras sarcásticas com o presidente norte-americano. O Franklin Delano Roosevelt sai das eleições vencedor e assume o governo dos Estados Unidos, e ao contrário do Hoover, que era republicano, logo estipulou várias medidas para restabelecer a economia americana na crise que tinha entrado, ok? O Roosevelt então ele nomeia uma comissão de especialistas, economistas, adeptos das ideias do economista inglês John Maynard Keynes, ok? E essas ideias vão influenciar na criação de um plano de intervenção estatal do governo na economia. O novo plano econômico proposto pelo presidente Roosevelt foi chamado de New Deal, ok? Ou seja, novo acordo, tá? E o que ele vai salientar, o que ele vai propor, tá? Primeira coisa, ele vai tentar fazer grandes emissões monetárias, emitir papel moeda, tá? Realização de obras públicas, para que as pessoas que estavam sem emprego pudessem ter um certo ganho, tá? Como construções de hidrelétricas, estradas, pontes e entre outras, tá? Para estimular o emprego, as pessoas terem emprego e poderem consumir. Reaquecer a economia. O que é reaquecer a economia? Fazer circular o dinheiro, tá, ok? E, consequentemente, com isso ele vai ativar o consumo. A pessoa tem um dinheirinho, vai comprar alguma coisinha, comida para dentro de casa, tal, leite para as crianças, sapato e assim por diante. As medidas do New Deal conseguiram o efeito desejado. E o que aconteceu? Conseguiu revigorar o capitalismo norte-americano 10 anos depois de ser implantado. Não foi de uma hora para outra também não foi de um ano para o outro, não foi de 2 anos, foi 10 anos, tá ok?
a economia voltou aos patamares anteriores a 1929, tá? E influenciou a reconstrução da Europa Ocidental com planos econômicos semelhantes a eles, tá? E o desenvolvimento do welfare state, o que é isso? São políticas de bem-estar social, que antigamente baseado no liberalismo, cada um se vira como pode, é a selva do capitalismo, capitalismo selvagem, cada um é dono de si, e a competição, aquela coisa toda, não havia esse. O que é o welfare state? É o estado do bem-estar social. O estado tem que cuidar do bem-estar social da população, tá ok? E garantiria então o que para a população? Menos desigualdade de renda, tá? E criava infraestrutura necessária para uma vida digna da maioria da população, que a população pudesse sobreviver, porque como a gente viu, não adiantava, você podia substituir a mão de obra por máquinas e tudo mais, só que você não consegue substituir quem está comprando. Quem vai comprar? A máquina não compra, tá? Então eles investiram bastante pesado em saúde, e educação e transporte da população, tá? O que deu uma equilibrada na economia desses países, tá? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! As principais medidas que foram tomadas no New Deal. Primeira coisa eles tentaram fazer foi a desvalorização do dólar. Para que eles vão desvalorizar o dólar? Para que as exportações fossem mais competitivas. Para eles pudessem competir mais, desvalorizar o dólar, ficava mais barato, as pessoas podiam vender mais para outros países. Ok? Outra coisa também, o empréstimo nos bancos, para que as pessoas pudessem fazer seu empréstimo e as firmas pudessem ter dinheiro e não abrir falência. Eles vão injetar dinheiro nos bancos para que os bancos pudessem emprestar dinheiro para as pessoas de novo. Porque os bancos não tinham dinheiro porque as pessoas pararam de pagar eles, deram calote, ok? E outra coisa muito importante que não tinha no sistema americano, que hoje em dia ainda é meio falha, tá ok? Foi a criação de um sistema de seguridade social, tá? Que do Brasil é um dos melhores do mundo. O pessoal vive aquele complexo de cachorro largado brasileiro que acha que aqui tudo é ruim. Não é, tá ok? Então os Estados Unidos criou um sistema de seguridade social, tá? Com destaque para o seguro-desemprego, a lei de seguridade criada em 1975. Então eles criou lá tipo, meio que um plano de aposentadoria, de seguro-desemprego, uma coisa assim para dar um pouco de segurança ao trabalhador se houvesse crises no futuro, tá ok? E outra coisa também que fizeram, que os sindicatos eram muito mal vistos nos Estados Unidos, tá? Sobretudo por quem? Pelos empregadores. Então também houveram leis ali que deram direito à organização social dos sindicatos, tá? Também vão incentivar a produção agrícola bastante, vão dar estímulo, vão dar subsídio para que o trabalhador do campo possa novamente voltar a produzir insumos lá e tudo mais ali, tá? E como a gente falou, basicamente deu início a uma gama de obras públicas ali, com destaque nas hidrelétricas e na construção de estradas para poder voltar a população a ter emprego. Com essas principais medidas do New Deal, vamos colocar assim, havia outras medidas meio que de segundo plano, acompanhando aquelas de primeira necessidade. E quais que eram essas medidas, vamos colocar assim, de segundo plano assim? Era que dá impacto assim, demorar um tempo maior para dar mais impacto, tá ok? A primeira coisa era a controle de emissão de moeda, diminuir a emissão de moeda, além da desvalorização do dólar que a gente já falou, que era uma das primeiras prerrogativas. Outra coisa também foi a fiscalização e o controle da atividade dos bancos, tá? E instituições financeiras, que nós já falamos, hoje nos Estados Unidos tem uma grande legislação muito rígida a respeito disso, por causa justamente da crise de 29. Eles viram o que as especulações, as fraudes podem causar com a economia, ok? Outro ponto, o controle da produção e dos preços agrícolas e industriais. Tinha que controlar, não adianta você sair produzindo 1000 coisas e só tem, vamos supor, mercado para 100, então tem um certo controle nisso ali, tá? Legalização do sindicato nós já falamos, e redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias. O pessoal trabalhava mais do que isso,
tá? Não havia organismos que regularizavam isso, então eles baixaram para o máximo de 8 horas diárias a hora do trabalhador trabalhar ali, tá? E também criação do salário mínimo, tem um teto mínimo para você possa ganhar ali, você não pode ganhar abaixo daquilo ali nunca, ok? Dando um certo suporte para o trabalhador ali. Eita, beleza, aí sim, mano. Em 1935, o New Deal já era considerado um sucesso absoluto de audiência. E o que vai acontecer? E então começou um processo de desaceleração a partir do ano de 1937, sob a alegação de que o governo estava tendo muito gastos públicos, tá, ok? Estava elevado demais, e muitas renúncias fiscais, e estava aumentando muito a dívida pública. Então o New Deal houve uma desaceleração no seu processo ali, ok? Mesmo assim, com todo esse sucesso, ainda 15% da população americana estava desempregada, tá? Isso aí só vai mudar com o surgimento da Segunda Guerra Mundial, tá? Por quê? Pelo esforço de guerra e tudo mais, as indústrias vão voltar a crescer, fabricação de um monte de coisa, e o pessoal indo para a guerra, aquela coisa, então a economia vai enriquecer ainda mais, tá? Os Estados Unidos importando novamente, exportando lá para os países afetados pela guerra, alimento e combustível e maquinário e armas e tudo mais. Então a economia americana só se restabelece plenamente a partir da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos adoram a guerrinha, eles ficaram grandes na primeira e vão se restabelecer na segunda. Por isso que tudo quanto há de movimentos aí pelo planeta, vocês vão ver que vai ter os americanos querendo fazer uma guerrinha aí para tentar reaquecer sua economia, pode ter certeza disso, tá? E o New Deal, essas orientações do New Deal vão continuar até mais ou menos a década de 60 e 70, quando ele vai ser substituído novamente pela ideologia do neoliberalismo. É isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e principalmente que ele possa lhe ser útil, que você possa utilizar os conhecimentos que foram passados aqui de maneira sábia, ok? Seja para os seus estudos, para suas provas, seja mesmo para a vida, para você conhecer um pouco mais sobre o mundo, ok? Então já vai deixando o seu like, se puder se inscreva no canal aí para a gente aí, que dá uma força para a gente continuar produzindo conteúdos de qualidade aí para vocês aí, ok? Então tamo junto e te espero no próximo vídeo, tamo junto.